Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia na Epístola aos Efésios, capítulo 5, e vamos ler daqui apenas 2 versículos, 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que o Espírito ministra aos nossos corações, a cada um de nós individualmente e a toda a igreja de um modo geral. Que o Teu poder seja manifesto no dia de hoje, que a Tua palavra faça diferença nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez trazendo uma palavra de instrução à igreja que possa nos levar a refletir sobre tudo que temos visto e vivido nos últimos tempos. Não tem sido fácil para nenhum de nós seguir essa caminhada de fé no meio de tantas divergências, no meio de tanta loucura, mesmo no meio daqueles que são chamados pelo nome do Senhor. A Epístola aos Efésios, ela apresenta a igreja como corpo vivo de Cristo sobre a terra. E para que este corpo faça a diferença, é necessário seguir as diretrizes do Santo Espírito, que ninguém quer. As pessoas hoje, elas procuram a autoafirmação, procuram fazer aquilo que agrada a elas, em detrimento do próprio Senhor. O apóstolo traz aqui 3 instruções a respeito de como devemos viver e seguir nessa terra. Primeira, precisamos ter cuidado com o testemunho. Ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Qual a repercussão que o nosso testemunho tem tido àqueles que estão à nossa volta? É importante que nós paremos para refletir sobre isso em nome de Jesus. Segundo lugar, precisamos ser sábios e não tolos. Ele diz que não seja como insensatos, mas como sábios. Que busquemos essa sabedoria do alto, que busquemos esse conhecimento de Deus, não só o conhecimento teórico, mas o conhecimento, sobretudo, experiencial. Em terceiro lugar, precisamos aproveitar todas as oportunidades, porque os dias são maus. E o texto diz: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. E mais uma vez eu quero reafirmar de como tem sido difícil viver na terra nesses dias. E se nós estamos aqui ainda, aproveitemos essas oportunidades, ou a oportunidade de estarmos vivos sobre a terra, e façamos a obra de Deus, exatamente naquilo para o qual fomos chamados pelo Senhor. Nem todos são pastores, nem todos são professores, mas todo servo de Deus precisa estar cheio do Espírito
e ser uma voz que anuncia a palavra, se preciso, de forma verbal, mas sobretudo e especialmente com a própria vida. E eu queria chamá-los a meditarmos um pouco a respeito deste assunto que tem sido exaustivamente pregado, sobretudo neste lugar. Esse chamado, essa santa convocação do Espírito para que façamos a obra de Deus. Então, a primeira coisa, a advertência do apóstolo Paulo nos versículos lidos nos leva a refletir. A Bíblia diz, por meio do autor de Provérbios, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sim, precisamos atentar para as ordenanças do Senhor, pois são elas que sinalizam a nossa estrada e nos garantem uma caminhada segura. O salmista, no Salmo 7, versículo 9, afirma que o Senhor é aquele que sonda os corações. Na verdade, Ele sonda mentes e corações. Isto significa que Ele não se impressiona e muito menos se convence com as nossas performances exteriores. O Senhor não se impressiona com as nossas exterioridades. Ele vai ao cerne do coração humano e lá já capta as nossas intenções. O Senhor está preocupado com as nossas intenções, com aquilo que guardamos no mais profundo dos nossos corações. Ele intercepta as palavras antes que elas nos cheguem à boca. O que verdadeiramente conta é o que Ele encontra na fonte. Tudo Ele faz perfeito e esplendidamente. Em tempos de dias maus, o apóstolo Paulo chama a nossa atenção em relação à maneira como vivemos. Somos observados por homens e por anjos. Anjos eleitos e anjos caídos. E esses últimos são a grande torcida contra, para que nós façamos tudo de modo contrário à palavra de Deus. Viver aqui, nesse contexto, subentende pensar, sentir e agir. O grande termômetro para as nossas ações, antes já intencionadas, é o que fazemos quando ninguém que conhecemos está olhando. E aí fica a pergunta: o que temos feito quando ninguém está olhando? Será que já paramos para pensar sobre isso? Vivemos um tempo de oportunidades, tanto de evangelismo quanto de santificação. Será que o nosso viver tem feito a diferença neste mundo? Em segundo lugar, cremos mesmo que o nosso amado Senhor está verdadeiramente às portas. Basta uma breve olhada à nossa volta para chegarmos a essa conclusão. O amor que tem a cada dia esfriado nos corações, a violência desenfreada. Nesses dias vimos algo tremendo acontecendo nessa área. Policiais foram mortos por bandidos em várias cidades do nosso país. A promiscuidade sem precedentes, guerras, rumores de guerra, o saber se multiplicando a cada dia, grandes desastres naturais, a fé mercadejada por muitos, a completa inversão de valores. E aqui cabe um sonoro misericórdia, Senhor. Que o Senhor ouça o nosso clamor. São só esses mencionados, são só alguns dos sinais que testificam de uma vinda iminente do nosso Senhor.
Assim precisamos viver de modo digno da vocação para a qual fomos chamados. Que vocação é essa? Essa vocação é a santidade. E seguindo a trilha do pensamento paulino e das observações paulinas, em terceiro lugar, falando aos filipenses, o apóstolo Paulo resume seu pensamento sobre esse viver. Ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora, Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. As palavras de Paulo tinham uma aplicação para aqueles dias, mas para todas as épocas. Não só para aqueles dias, mas para todas as épocas. Essa epístola, ela é uma encíclica, ela é uma carta circular, e ela foi escrita pelo Espírito através do apóstolo Paulo para ser enviada para todas as igrejas cristãs de todas as épocas e de todos os lugares. Nunca foi tão oportuno o acatar tais advertências. Isso é sério demais. Tudo parece nos confundir, assombrar e ameaçar. Chega de brincar de ser cristãos. É na hora da prova que seremos confirmados ou vergonhosamente desmascarados. Muitos inverteram o final do versículo citado de Filipenses e adotaram a filosofia mortal do viver é lucro e o morrer é Cristo. Quem não vive o Cristo, morre sem Ele. E nada, absolutamente nada, pode ser mais trágico. Em quarto lugar, eu convido vocês a ouvirem a palavra, dessa vez, do salmista, quando ele diz: a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Será que temos considerado? Em observá-la e absorvê-la está o segredo de um caminhar seguro, mas muitos não querem. As perguntas aqui são: como temos vivido? Tem o nosso viver glorificado o Senhor? Somos instados a aproveitar ao máximo as oportunidades nesses dias maus. Quando olhamos para as situações com olhos espirituais, percebemos que tudo, absolutamente tudo, é oportunidade de Deus para crescimento e evangelismo. E uma coisa que tem me chamado a atenção de um modo especial é que nem sempre esse evangelismo é feito com palavras. Quem está lá fora não lê a Bíblia, lê o cristão, olha o cristão. O apóstolo traz mais luz ao assunto e diz na sequência: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, em compreender e fazer a vontade do Senhor está um viver que faz a diferença. O que nós aprendemos aqui nessa brevíssima meditação? E eu repito, essas meditações, essas pregações têm sido curtas para que você escute e guarde. Em primeiro lugar, a pergunta inevitável, ou a primeira pergunta inevitável: como tem sido o nosso testemunho? Será que temos feito a diferença onde quer que estejamos?
Na verdade, a terceira pergunta: o que somos quando ninguém está olhando? E por último, temos aproveitado verdadeiramente as oportunidades nesses dias maus? Que o Senhor nos faça compreender essas coisas, discerni-las pelo Espírito e aceitarmos a santa convocação para esse andar em Cristo, aonde quer que estejamos. Este chamado a pregar sem palavras, mas sobretudo, especialmente, com a nossa vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conduza em triunfo, segundo a sua santa, excelsa e soberana vontade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que ouviu essa palavra, e que nenhum tio, nenhuma vírgula dessa palavra se perca, mas ela seja profundamente percebida por todos aqueles que a ouviram, e que o Teu nome em todas as coisas seja glorificado. Visita os enfermos, visita aqueles que estão distantes do Senhor, aqueles que abandonaram a carreira da fé, que o Senhor os traga de volta em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente. Amém.